Vai acontecer a partir de setembro uma mudança na jornada de trabalho de vigilantes e porteiros. A alteração que rege a estas profissões não agrada nada nem os trabalhadores nem os empregadores. Confira nesta reportagem. Depois de várias autuações feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público e das reclamações trabalhistas, os sindicatos das empresas de segurança privada e das empresas de asseio, conservação, limpeza urbana e portaria decidiram acabar com a jornada 12 por 36 horas para os profissionais de vigilância e porteiros. A partir de setembro deste ano, serão feitas as mudanças na carga horária da categoria, que passarão a trabalhar 6 horas diárias com uma folga semanal, conforme está previsto em lei. A medida não agradou nem um pouco a classe. Nessa atividade não tem mágica. Vai haver sim um implemento de custo. Esse custo não tem como não ser repassado para o contratante, ou seja, o consumidor final. Além de haver uma diminuição na remuneração dos trabalhadores como um todo, vai haver um aumento no custo das empresas e isso aí tem que ser repassado para os consumidores. Além da alteração da carga horária de trabalho, os vigilantes e porteiros vão deixar de receber a intrajornada, que é o horário de intervalo concedido ou pago ao trabalhador, e o adicional noturno. A medida poderá resultar numa diminuição de 20% no salário desses trabalhadores. Em protesto a essas mudanças, os porteiros e vigilantes fizeram uma manifestação no fim do mês passado. A medida não vai pesar apenas para o bolso da categoria. As empresas e moradores de condomínio que utilizam desse serviço também vão perder dinheiro, pois vão ter que aumentar o seu quadro de trabalhadores. E a categoria, juntamente com as empresas, vão continuar se mobilizando contra essas mudanças. Para falar sobre as alterações e o que isso deve representar para empregados, empregadores e usuários deste tipo de serviço, eu converso agora com Edson Veras, que é vice-presidente da Comissão de Direito Trabalhista da OAB Goiás. Olá, Edson, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Em nome da OAB Goiás, da diretoria, saúdo a todos. Ok, obrigada. Vamos lá. Como é que é essa questão toda? São 3 itens, né? Tem Ministério Público, tem os empregadores e os empregados? Sim. Imagino que para o público em geral compreender a situação é preciso fazer um breve relato histórico, não é? A legislação, ela diz que a jornada dos empregados, ela deve ser de 8 horas diárias, 44 semanais, não é? 8 horas diárias. Mas e a jornada 12 por 36, não é? Então a jornada 12 por 36 é uma jornada que sempre foi tolerada pelos tribunais, porque eles entendiam, aliás, que a folga de 36 compensava as horas excedentes pertinente à jornada de 12 horas. E assim veio por um bom tempo. Inclusive na própria convenção coletiva da categoria, era previsto que aquele intervalo ele poderia ser pago de uma outra forma, através de uma indenização. Em setembro do ano passado, o TST ele editou algumas súmulas, não é? E essas súmulas tiveram impacto no trabalho do vigilante. Ela diz primeiro que a jornada 12 por 36 é uma jornada legal, tinha essa discussão, não é? E ela diz também que os intervalos não concedidos deveriam ser pagos como hora extra, que o empregado não pode abrir mão daquele tempo, disciplinando então a questão do intervalo do vigilante, que sempre foi tolerada como trabalhada. A partir daí é que surgiu o problema, que gerou o quadro atual. Hoje, para as empresas, os empregados que trabalham em jornada 12 por 36 questionam na justiça o gozo do intervalo, porque acabam não gozando. Por isso a intenção delas de estabelecer jornadas de 6 horas. Tá? Para os vigilantes, é interessante, vendo numa visão mais imediatista, ficar como está, porque pode implicar em perdas. E o Ministério Público do Trabalho se envolveu nessa questão porque o intervalo diz respeito a assunto de medicina e segurança e saúde do trabalhador. É uma questão complicada em todo mundo aí e isso pode acontecer realmente, essa mudança pode acontecer a partir de setembro ou ainda existem outros meios que isso seja adiado ou que nem venha a acontecer? Olha só, também é bom que se esclareça, diferente do que constou na reportagem, não é uma alteração da lei. Quem tem competência para estabelecer a jornada dos empregados é a categoria através de convenção coletiva. No sindicato patronal já se diz que a partir de 1º de setembro essa será a jornada de 6 horas, não é? Mas não tem ainda convenção coletiva ou algo nesse sentido, não. Já houveram reuniões com o Ministério Público do Trabalho, porque a categoria
dos empregados não quer que essa mudança ocorra, e o Ministério Público do Trabalho entende que, se permanecer da forma que está, tem que respeitar a questão do intervalo. Então, não tem nada definido. Ainda existe um grande impasse, um grande conflito de interesse entre as classes. Então, esse mês de agosto, a discussão vai ser grande, né? Sim, esse mês de agosto vai ser grande. Eu tive a oportunidade de falar no Ministério Público do Trabalho nessa manhã com o promotor Januário, e já tiveram bastante reuniões e outras previstas, porque essa é uma situação grave, complexa, que precisa de entendimento das partes para encontrar a melhor saída. E pode chegar ao consumidor final, o consumidor que eu coloco, que são as pessoas que moram em condomínios, mesmo que prédios ou condomínios horizontais, isso tudo pode mesmo alterar aí alguma taxa em relação à segurança ou mesmo à portaria destes locais? Na verdade, o que eu vejo é que, segundo o interesse da mudança ou não, são colocadas situações que podem acontecer. Os patrões dizem, olha, vai aumentar os custos, certamente para defender a opinião que eles professam, não é? E os empregados da mesma forma. O que eu imagino é que muita situação pode acontecer. No caso dos condomínios horizontais, por exemplo, quem está mobilizando essa mudança é o sindicato de segurança privada, de asseio e conservação dessas empresas. Os condomínios, por exemplo, que têm vigilância própria, pode estar até fora dessa discussão, porque a discussão é de outro sindicato. Só para, fiz a questão de delimitar esse quadro, é porque muita coisa pode acontecer, não é? Mas vai depender de cada caso, de cada situação. Por isso que é interessante que as empresas, os condomínios, procure os seus advogados, consulte os seus advogados, e os empregados consulte o sindicato para ver como é que essa questão vai ser definida. Mas depois que, se houver uma decisão por isso, aí tem que cumprir. Tem que cumprir. O que eu ouvi do Ministério Público do Trabalho, que a questão de medicina e segurança do trabalhador vai ser assegurada, ainda que seja preciso ingressar com ação judicial. Vamos esperar então, né? Vamos esperar. Vamos esperar e ver o que vai dar isso, e a gente traz mais informações aqui dentro do TJ Goiás em relação a essas possíveis mudanças na categoria profissional de porteiros e também vigilantes. Edson Veras, muito obrigada por participar aqui do TJ Goiás. Em nome da OAB e da diretoria, eu agradeço a participação. Ok, obrigada.